como montar a push dose para corrigir a hipotensão do paciente. Se você não viu o vídeo anterior explicando por que funciona, como é que funciona mais ou menos a push dose, vai lá dar uma olhadinha para você ver como é que é o princípio mais ou menos o porquê que a gente usa. Na literatura internacional, citam várias drogas que a gente pode ser usado como push dose. A gente tem fenilefrina, metaraminol, efedrina, mas a gente sabe que no pronto-socorro a gente não tem essas drogas fáceis para a gente fazer. Se tivesse seria bom, seria tranquilo a gente fazer, mas a gente não tem. Então, esse vídeo aqui vai ser com duas medicações que a gente tem disponível em todos os pronto-socorros, né? Ou deveria ter, né? Possível, que é adrenalina e noradrenalina. Se no pronto-socorro seu não tem nenhum desses dois, corra desse pronto-socorro, pelo amor de Deus. A adrenalina, ela é uma droga alfa e beta adrenérgica. Isso quer dizer o quê? A parte alfa faz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos e aumenta a pressão por essa vasoconstrição. A parte beta, ela tem várias funções. Vai ter função inotrópica positiva, então vai aumentar a força de contração, vai aumentar a frequência cardíaca, né, cronotrópica positiva, e um efeito beta também interessante seria a broncodilatação dos brônquios, né? Lembrar que nos pacientes que estão taquicárdicos, se você fizer adrenalina, a frequência cardíaca vai aumentar ainda mais e você vai aumentar o consumo de oxigênio miocárdico, então isso pode ser deletério para os pacientes. Outra droga que também é uma opção é a noradrenalina, que ela é somente alfa, então ela só faz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos e ela aumenta a pressão por essa vasoconstricção. Na verdade, ela até diminui a frequência cardíaca por causa do reflexo barorreceptor. Então, assim, é uma coisa bem clara. Se você usar a push dose de noradrenalina, é visível quando você faz a nora, a frequência cardíaca cai um pouquinho por causa desse efeito barorreceptor, né? É um reflexo vagal que vai fazer a frequência cardíaca diminuir. Ela não vai aumentar o consumo de oxigênio miocárdico, porque não vai aumentar nem a força de contratilidade e nem a frequência cardíaca. E como ela aumenta a pressão por vasoconstricção, você tem um maior retorno no leito coronariano, então você aumenta a perfusão coronariana do paciente também com a noradrenalina. E quando que eu vou fazer a push dose? A gente aqui está falando mais ou menos no contexto de perintubação, então eu vou continuar seguindo a ideia da perintubação. Então você vai usar quando o paciente tiver hipotensão, aí você vai dividir se ele tem bradicardia ou não. Se ele tiver bradicardia, você vai usar adrenalina, que a frequência cardíaca dele vai subir. Se o paciente não tiver bradicardia, você usa nora. E você fica, como é que eu vou lembrar disso? Não se preocupe, tem um jeito fácil de você lembrar. Só você lembrar qual palavra é maior. Adrenalina é uma palavra menor, você vai usar quando a frequência cardíaca for menor. Noradrenalina é uma palavra maior, você vai usar quando a frequência cardíaca for maior. E quando ela for normal, você vai usar noradrenalina. É um método mnemônico legal, né? Hello, darkness, my old friend. Mas assim, falando sério, a literatura internacional considera que você deve fazer a adrenalina quando você tem bradicardia, e quando você não tem bradicardia você vai usar um vasopressor alfa puro, né, a fenilefrina, e eu tô juntando aqui também a noradrenalina. Mas, sendo bem sincero e sendo minha opinião, o que é um nível de evidência muito baixo, se você tiver uma frequência cardíaca normal, não tem problema de você fazer adrenalina também. Então, se tiver a frequência cardíaca estiver normal, você fica a seu critério se você faz nora ou se faz adrenalina. Certo, e como é que eu monto essa push dose? Tem várias formas de você montar. Uma forma que eu gosto de fazer também no pronto-socorro é você jogar 1 ml em 100 ml de soro. Mas, é igual eu falei aqui, como a intenção é que todo mundo consiga fazer no pronto-socorro, um jeito fácil de lembrar, nem todo pronto-socorro tem um soro de 100 ml. Então, para não dificultar muito a vida e tentar juntar tudo numa coisa só, eu tentei pensar de um jeito de colocar no 250. Então o que você pode fazer? Você pode diluir 1 ml em 250. Aí você fala 1 ml, uma ampola? Não, 1 ml. Se for adrenalina, uma ampola já tem 1 ml. Se for noradrenalina, uma ampola tem 4 ml. De qualquer forma, você vai usar só 1 ml de cada um. E colocar no soro de 250, você vai rotular bem esse soro para você não correr o risco de fazer essa medicação erroneamente. Sempre que você manipular uma medicação, você tem que rotular, você tem que escrever direitinho para você evitar o máximo de iatrogenia possível. Então você vai, antes de você injetar a droga, você já vai escrever e você vai jogar 1 ml da droga que você escolheu, se é adrenalina ou nora, vai chacoalhar bem para misturar e você vai pegar uma seringa de 10 ml e aspirar essa solução. Nessa seringa de 10 ml, você vai ter a cada 1 ml 4 microgramas da medicação que você escolheu. A push dose de adrenalina,
classicamente é de 5 a 20 microgramas por vez. Você, nossa, Lucas, você fez uma que tem 4 microgramas por ml. Não tem problema, a medicina não é matemática, mas tudo bem. Se você estiver muito incomodado, você pode fazer os 2 ml direto, que está dentro. A noradrenalina a gente não tem ainda um consenso. Alguns estudos que começaram a fazer com noradrenalina indicam que a dose seria por volta de 6 microgramas, mas a gente não tem ainda. O que a gente pode fazer? Eu sempre brinco com os residentes que a gente tem que sentir o paciente. Como é que é isso? Você faz uma dose, né, 1 ml ou 2 ml, e você vê a resposta do paciente. Se o paciente respondeu bem, aquela dose está ótima. Se o paciente não respondeu tão bem, né, ele respondeu aquém do que você quer, você aumenta a sua dose. Na próxima vez você vai fazer 3 ml, 4 ml e ver como é que está a resposta do paciente. Então, antes de tudo, você tem que ver como o paciente responde à sua dose que você fez. Como que eu geralmente faço. Lembrando que eu é um nível de evidência lá embaixo, mas o que eu faço no meu dia a dia é, se o paciente for um paciente que está só limítrofe, eu faço 1 ml, ele está ali beirando a hipotensão, eu faço 1 ml e vejo a resposta dele. Se o paciente está com a hipotensão mais grave, assim está lá com uma PA sistólica de 70, uma PAM de 50, eu já faço 2 ml de uma vez. Mas o ideal é isso, lembrar que a droga vasoativa ela é fugaz, então você tem que ficar aferindo a pressão do paciente o tempo inteiro, tá? Assim que você fez, espera uns 30 segundos, pode medir uma nova PA, e ficar avaliando de 3 a 5 minutos. Qual que é a pressão ideal do paciente? A pressão ideal é que a pressão arterial sistólica fique acima de 90 e a pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Então é assim que a gente faz push-dose para correção imediata de hipotensão. Qualquer dúvida, sugestão, correção, escreve no comentário. Eu leio todos, tá? E tento responder todos também. A bibliografia utilizada tá na descrição do vídeo. E espero que tenha ajudado. Qualquer coisa eu estou à disposição.